Lucas capítulo 23, nós lemos este evangelho do versículo 32 ao 38. Mas neste momento quero me ater aqui no versículo 34, onde está escrito assim, diz a palavra do Senhor. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Somente a parte A do versículo. Esta passagem bíblica é um tanto interessante, nos mostra Jesus Cristo sendo crucificado e do lado dele dois malfeitores, uma à direita e uma à esquerda. Mas interessante que nós podemos observar que até chegar este momento, Jesus passa por muitas coisas, alguns julgamentos, para que ele possa ser então condenado, ser crucificado ali na cruz do Calvário. Interessante que Jesus, quando começou o seu ministério, ele começou a pregoar as boas novas de salvação. Começou aqui a falar que o homem ele iria passar por tudo isso, pela crucificação, iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. É importante frisar que Jesus, quando estava pregando, ele agiu com amor para com cada uma pessoa pela qual ele passava, ele falava. Jesus curou enfermos, ressuscitou mortos, mudou situações da vida de pessoas. E quando chegou o momento dos mesmos retribuir o que Jesus tinha feito, eles retribuíram tudo ao contrário. O bem que Jesus tinha feito por eles, eles retribuíram com o mal, condenando e crucificando o Senhor Jesus. Interessante que mesmo quando Jesus estava sendo julgado, ele foi muitas das vezes maltratado, foi chicoteado, Jesus Cristo foi cuspido, zombado do mesmo. E quando chegou no momento da sua crucificação, como bem falou o irmão Raí, ele, ao invés de olhar com um olhar de ódio, de rancor, ele olhou para aquelas pessoas e rogou ao Pai, pedindo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus olha e faz uma oração diretamente para Deus, para que Deus viesse perdoar aquele povo pelo que eles estavam fazendo com Jesus Cristo. Estava crucificando Jesus e, além de crucificar, estava tratando-o como um malfeitor. Mas Jesus olha mais uma vez, repito, com um olhar de amor e diz: Pai, perdoa-os. Alguns estudiosos falam que esta oração foi a única de Jesus, que Jesus fez, que não foi respondida. Agora, por que esta oração de Jesus não foi respondida? Nós temos que entender que a salvação, ela tem seus critérios. Tem que haver, para que nós venhamos ser salvos, tem que haver arrependimento nosso. Nós podemos sim orar pelos nossos entes queridos, pedindo a Deus para que Deus salve, para que Deus resgate
Mas se aquela vida pela qual nós estamos orando, ela não se arrepender, de nada adianta a nossa oração. Nós temos que clamar, temos que rogar, temos que confiar que Deus vai fazer, em colocar meios para que aquela vida se volte até Deus. Venha-se ao pleno arrependimento e reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Mas vai depender da vida pela qual nós estamos orando, de ela entregar a sua vida a Jesus. Porque se ela não entregar a sua vida a Jesus, Deus não pode responder esta oração, não porque Ele não quer, ou porque simplesmente, digamos, como posso dizer, Ele não tem poder, porque Deus pode, Deus tem o poder de transformar toda e qualquer situação, mas depende de cada um de nós nos voltarmos a Deus. E é por isso que esta oração, acredita-se, os estudiosos da Bíblia Sagrada, que Deus não respondeu a oração de Jesus justamente por isso, porque mesmo o Senhor Jesus rogando por eles deviam se arrepender, eles deviam deixar aquela prática da qual eles estavam fazendo, se arrepender e pedir perdão a Deus para que eles viessem ser perdoados. Por isso, acredita-se que esta oração não foi respondida justamente por isso. Mesmo em meio, Jesus ali naquele momento, Ele olhou, como falei, com um olhar de amor para conosco. Ele não levou em conta a crueldade, por assim dizer, que aquelas pessoas estavam fazendo, mas Ele levou em conta, digamos, a inocência, entre aspas, porque eles não sabiam verdadeiramente que Jesus era o Filho de Deus. Mas Jesus levou a ignorância em conta, a ignorância daquele povo. E como falei, em meio à agonia, Ele olha com um olhar de amor para aqueles e roga ao Pai, pedindo para que o Pai viesse o perdoar. Mas mesmo assim, aquelas pessoas não foram perdoadas automaticamente quando Jesus orou. Já expliquei. Deus não ouviu, não respondeu a oração de Jesus Cristo naquele momento, porque era preciso eles mesmo reconhecer a sua falha, reconhecer o seu erro e pedir perdão a Deus. É diferente de nós. Nós oramos muitas das vezes, mas como foi falado aqui, perdão. O perdão é a ação de deixar de lado ressentimento, raiva em relação a alguém ou a si mesmo. Sabe o que é? O perdão é um processo mental e espiritual que pode ser feito em relação às ofensas, diferenças, erros ou fracassos. Nós devemos sim deixar de lado, voltar, como a palavra de Deus diz, lá em Apocalipse capítulo 2, nós devemos lembrar de onde nós caímos, se arrepender e voltar às primeiras boas obras. Como algumas versões falam, ao primeiro amor. Mas é necessário nós nos arrependermos para nós obtermos verdadeiramente o perdão de Deus. E voltando aqui, para nós, não vou me alongar, viu? Que a leitura foi pouca, não me preparei para trazer essa mensagem. Confesso que estou lendo ela, estudando um pouco, mas não foi para esse dia aqui, mas enfim.
Vamos lá. É importante nós vermos que Jesus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Ele poderia rogar ao Pai que enviasse anjos ali para matar ou livrar ele e tirar ele daquela situação e matar os seus inimigos. Ele poderia fazer isso. Ele podia orar e Deus, por assim podemos entender que Deus responderia a esta oração. Mas o Senhor Jesus fez diferente. Mais uma vez repito, Ele não olhou o que aqueles homens estavam fazendo de mal, mas olhou para a necessidade de suas almas. E o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Ele olha para cada um de nós segundo as nossas necessidades. Ele sabe o que cada um de nós estamos precisando a todo momento. Ele sabe o que cada um de nós buscamos quando viemos na sua casa, este templo denominado casa de oração. Muitas das vezes nós vem para este lugar com o coração necessitado de ouvir uma palavra, e muitas das vezes uma palavra de conforto que venha levantar o nosso ego. E quando a gente vem com vontade de ouvir uma palavra que venha nos dar, digamos, favorecer uma coisa ao nosso favor, nós ouvimos uma palavra de correção, porque Deus sabe o que a gente quer, mas Ele sabe o que realmente nós necessitamos ouvir da sua parte. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que nós necessitamos a todo momento. Então Ele olha para as nossas necessidades e Ele age nas nossas necessidades para que nós venhamos continuar seguindo na fé em Cristo Jesus. Porque nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos dependentes de Deus. E se nós não buscarmos a cada dia a presença do Senhor, se nós não estivermos todos os dias clamando a Deus, buscando a sua presença, buscando conhecer verdadeiramente este Deus, mais na frente nós podemos tropeçar, porque não conhecemos verdadeiramente Ele, não buscamos verdadeiramente Ele e não procuramos verdadeiramente a sua presença. Então devemos ter cuidado com cada coisa que nós fazemos. Mas algo interessante que até mesmo o irmão Raí falou, que muitas das vezes nós viemos e somos maltratados pelos nossos irmãos, somos maltratados pelos nossos amigos, e muitas das vezes nós queremos agir com vingança para os mesmos, ou oramos a Deus: Deus, tira essa pessoa da minha vida, Deus, tira essa pessoa do meu lado, Deus, eu não quero mais olhar para a cara desta pessoa. E o Senhor Jesus Cristo nos ensina a todo momento, até mesmo nesta passagem, que nós devemos rogar ao Pai, só que o Pai nos ajude. Mesmo aqueles que nos perseguem. Ele diz: ore por aqueles que vos perseguem. Aleluia. Vocês têm que clamar. Glória a Deus.